Sejam bem-vindos à nossa quinta temporada. Hoje nós estamos no dia 2. Essa quinta temporada tem como tema base treinamento constante. E o nosso tema de hoje é treinamento constante. Exige humildade. O nosso texto bíblico de hoje está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um texto de esclarecimento. E mais do que isso, um texto mostrando nitidamente o posicionamento de Deus em relação a uma atitude do homem. Os soberbos, essas pessoas que se acham que não conseguem olhar para o outro e ver que o outro tem algo a oferecer em troca. Porque eles são pessoas autossuficientes, eles acham que aquilo que eles construíram é literalmente porque eles sabem fazer alguma coisa, porque eles têm características que os colocam acima das pessoas e eles se acham super-homens. É literalmente isso. Mas você sabe o que é a graça? A graça é um favor imerecido que só Deus pode liberar sobre nós. E essa graça, ela não é liberada aonde há soberba. Deus não forma quem não se submete. Deus não entrega autoridade para quem não consegue se submeter à autoridade divina. Pessoas que não reconhecem a autoridade são essas pessoas que são nomeadas como orgulhosos, soberbos, autossuficientes, aqueles que não acham que devem se colocar na posição de vulnerabilidade, mas sempre está acima das pessoas. Mas eles logo se esquecem que a nossa vida com Deus, ela é um treinamento. E o treinamento espiritual é sustentado pela humildade, porque ela mantém um coração ensinável, uma pessoa com um coração ensinável, que tem a base na humildade, certamente Deus a ouvirá. Mas o oposto também é verdadeiro. Deus não vai escutar essas pessoas que não têm um coração ensinável e que não é humilde a ponto de dar ouvidos a pessoas que são, entre aspas, menores do que ele. E você pode estar aí se perguntando o que é essa oposição da parte de Deus, essa resistência. Essa resistência divina, ela não é rejeição, porque rejeição não é uma característica de Deus, mas é uma correção da parte de Deus. Deus, ele confronta o orgulho para preservar o propósito. E aqui eu quero falar para você que se encontra nessa posição de autossuficiência. Se você se mantém nesse lugar, você precisa rapidamente se arrepender. Porque se você já parou para pensar, um Deus criador dos céus e da terra, poderoso, supremo, maravilhoso em ousadia, em graça, em conhecimento, esse ser resistindo você, é como se você estivesse em um jogo e o seu adversário fosse Deus. É assim que Deus se coloca quando você baseia a sua vida no orgulho. E um grande detalhe, às vezes você pode estar se perguntando aí, mas eu só sou um pouco orgulhoso. Para Deus não tem isso, um pouco ou muito. Para Deus o pecado ele não é nomeado em quantidade. Ele é apenas nomeado se você tem ou se você não tem. E por esse motivo Deus confronta o orgulho para preservar o propósito que existe sobre você. E existe uma nuance muito séria no orgulho, porque ele não se apresenta como uma arrogância explícita, mas como uma resistência subliminar e sutil em mínimas atitudes do nosso dia a dia. São aquelas pessoas que, por exemplo, que acredita que já sabe, mas que se coloca naquela posição de tipo, eu já sei, não preciso de aprender, eu não preciso parar para dar ouvidos para alguém. E com isso, a pessoa deixa de aprender. Talvez alguém nunca falou isso para você, mas hoje eu vou te dizer. A falta de humildade vai bloquear o seu crescimento e gerar uma estagnação espiritual, emocional, intelectual e em todas as suas áreas. Você acha que está crescendo e, na verdade, você está regredindo.
E diante de tudo isso, eu quero trazer aqui o que você tem que fazer na prática. E a primeira coisa é: permita-se ser corrigida, sem se justificar imediatamente. Muitas vezes nós nos justificamos antes mesmo de analisar se as nossas motivações estão corretas ou não. O segundo é: reconheça áreas onde você tem resistido e ajuste. E aqui eu deixo o terceiro ponto: busque intencionalmente ambientes que confronte você e te tire da zona de conforto. Lugares nos quais você está, que você é bajulado e é totalmente amaciado no seu ego, eu quero dizer que você está no lugar errado. Você precisa de estar num lugar onde o confronto exista e aonde você é colocado no lugar aonde você deve estar. E esse lugar de humildade, de sensibilidade para aprender da parte de Deus quem você deve ser. Meu conselho para você hoje é: se você não se posiciona em humildade, Deus mesmo vai te posicionar. E isso costuma ser muito mais desconfortável. Para um cristão não existe uma escolha. Nesse caso aqui exclusivo, não. Nós vemos, por exemplo, que Lúcifer teve a queda dele porque a base do pecado de Lúcifer foi o orgulho. E não foi ele que se colocou na posição da queda, foi Deus que colocou ele com correção na posição onde ele nunca deveria ter saído. E a minha pergunta hoje, no nosso tempo de reflexão, é: onde você tem resistido? E resistido a ponto de não ser ensinada. Anote aí no seu bloco de notas, com papel e caneta, e peça o Espírito Santo para te ajudar a ter esse coração ensinável. O pior lugar da face da terra não é em um lugar de isolamento, é ter Deus como seu adversário. E para os soberbos, é nessa posição que Deus se encontra. Ele se encontra do lado ao contrário que você está jogando. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se assim Deus nos permitir.